vamos agora falar de uma fofoca que já não é tão legal. Certo? Vamos falar de Cristal e Yuan. Não sei se vocês estão sabendo, mas devem estar, que vocês sabem de tudo também, né? Pois é, vamos lá. Vamos falar de mais um cancelamento aí real oficial por questão de evasão fiscal. Né? A gente sabia que a Cristal estava num semi-banimento ali por causa de alguns problemas que ela teve com umas empresas, e o negócio tomou maiores proporções e agora tá real e complicado para a atriz, né? Vamos às matérias, vamos lá. A Administração Tributária do Estado divulga relatório de Yuan Bingyang, que é a Cristal Yuan, afirmando que inicialmente a alertaram sobre evasão fiscal, mas como ela não mudou, como ela não respondeu, né? Eles abriram uma investigação descobrindo que ela evadiu impostos usando sua empresa. Vamos lá. Vamos lá, meu Deus do céu, mais uma que se vai, né? A Administração Tributária do Estado divulgou hoje um artigo anunciando o tratamento do caso da atriz... Eu vou falar Cristal Yuan, tá? Que eu prefiro. E suas empresas afiliadas que sonegaram impostos. O artigo mencionava que, numa fase inicial, o Departamento Fiscal de Guangqin descobriu que Cristal Yuan tinha riscos fiscais através da análise. Depois de ser solicitada a retificar sobre as advertências, ela ainda não concluiu a retificação. Além disso, suas empresas afiliadas eram suspeitas de evasão fiscal e inspeções fiscais foram realizadas de acordo com a lei. Após a investigação, descobriu-se que Cristal Yuan não apresentou declaração fiscal de acordo com a lei para algumas das suas remunerações trabalhistas e pagou mal o imposto de renda pessoal. E algumas das despesas de consumo utilizado pelos indivíduos são desembolsados ilegalmente nas suas empresas afiliadas que controlam, resultando no pagamento insuficiente de impostos sobre rendimento das pessoas singulares. Certo? Vamos lá, continuando aqui a matéria. As suas empresas afiliadas têm problemas relacionados com impostos, tais como pagamento suficiente de imposto sobre valor acrescentado, imposto sobre o rendimento das sociedades e falta de retenção de pagamento de imposto sobre o rendimento pessoal. Isso é tudo coisa técnica, né, gente? Para a despesa de consumo pessoal, em violação dos regulamentos. Em resposta, o 7º Departamento de Inspeção de Departamento de Tributação de Chongqing buscou legalmente o pagamento de impostos, impôs multas de atraso por multas a Cristal Yuan, totalizando 2,938 milhões de yuan, para buscar pagamento de imposto, impor multa por atraso e multas às suas empresas afiliadas, totalizando 1,3298 milhões de yuan. Né? Tem tanto uma multa para ela quanto para as empresas dela, é isso que eles estão querendo dizer aqui. A conta dela, né, da Cristal Yuan, já foi silenciada na Weibo, e embora pareça que ninguém está mais a defendendo na plataforma Weibo. Inclusive a mensagem que fica lá é que a conta dela está suspensa por ter violado a lei, certo? Então a conta dela já está apagada, suspensa, e lá a mensagem que foi feita, essa mensagem amarelinho aqui, que está aqui embaixo, diz que ela está suspensa por violação de lei, certo? Então a gente pode dar adeus aí, por exemplo, o The Emperor's Love, que ela ia fazer aí com o nosso querido eterno general, né, do general e eu, e o Love Never Falls, que ela tá aí com o nosso querido corno Shen, né, o Liu Shui. Tinha esses dois dramas dela aí já pronto pra sair e com certeza vai pro buraco negro da força, né, gente? Vou ler a outra matéria que fala do mesmo assunto pra gente ter várias mídias aqui, várias fontes, que é sempre importante. De novo aqui, Overseas Idols do 17 de setembro. Né? A atriz chinesa Cristal Yuan provou ter evasão fiscal. Né? Vamos ler também aqui essa matéria. Certo? Overseas Idol de 16 de setembro, a Administração Tributária do Estado, a SAT, revelou que a atriz Cristal Yuan havia cometido atos de evasão fiscal. Como resultado de suas ações, ela teve que ser multada em mais de 2,95 milhões de yuans e cerca de 6,1 bilhões de dólares por causa da evasão fiscal que cometeu. Além disso, foi noticiado que a empresa também foi multada por evasão fiscal com uma multa de mais de 2 milhões de yuans. Por conta desse caso, as redes sociais da bela atriz foram fechadas pela Weibo e colocadas na lista negra de artistas com mau comportamento por violarem a lei.
Mesmo agora, várias marcas e contas de mídia social da plataforma de vídeo estão começando a excluir postagens contendo Cristal e Yuan. Os casos de evasão fiscal de celebridades chinesas são algo que está em destaque todos os anos. Mesmo que a própria Yuan ainda tenha um projeto de drama que não foi lançado e esteja ameaçado de não ser lançado caso a atriz apareça. Alguns de seus novos projetos dramáticos envolvem atores como o Liu Shui, o Zhong Hanlian, William Shan, Lei Zhang Winxin e Zhao Liyin. Certo? Então, ela tem vários projetos aí que ou que vão ter que cortar ela, ou que vão ter que dar um jeito, né? Complicado aqui a situação da Cristal Yuan. Tenho também aqui uma atualização que eu não coloquei aqui, mas vou ler para vocês, eu copiei o texto, que foi a última notícia oficial. Evasão fiscal de Cristal Yuan, né? Se torna oficial, acabando com a esperança de um retorno. As conclusões oficiais da Administração Estatal da Tributação da China sobre o caso de evasão fiscal de Cristal Yuan foram finalmente divulgadas e, a partir deste momento, a conta pessoal de mídia social da atriz foi impedida de fazer atualizações, citando violação de regras e regulamentos no Weibo. Seus próximos dramas, né, estão totalmente realmente em risco de nunca serem lançados. Então, uma notícia muito triste, muito triste, porque eu gosto muito da Cristal. Gosto do trabalho, mas é complicado, né, gente? É assim, e ela teve aviso, ela podia ter retificado, ela podia ter revisto, né? Lembra que na época ela só vendeu a empresa, ela saiu da empresa, mas não tentou rever os problemas. Com certeza é sempre complicado, porque negócio de imposto lá dá um cancelamento definitivo, né? É difícil as pessoas conseguirem voltar do cancelamento por evasão fiscal. É o que eu falo, a Fan Bingbing consegue porque ela é muito rica e ela não voltou a trabalhar na China, na verdade. As coisas que ela tem feito, ela fez um filme, ela tá fazendo coisas na Coreia. Como ela é uma atriz internacional, ela teve até em X-Men, né, um filme dos X-Men. Então ela consegue voltar porque ela tem outros lugares que ela consegue trabalhar. Mas para aqueles atores como a Cristal, que só fazem dramas, que só trabalham dentro da China mesmo, é muito difícil um retorno após um escândalo desse. Então, mais uma notícia triste aí. A gente teve a notícia feliz do Shao Shen voltando aí do seu possível cancelamento, mas temos aqui um cancelamento que vai ser muito difícil, um retorno, já que agora é real, oficial, carimbado lá pelo governo, que realmente teve problema de evasão fiscal. Certo? Vou ler o comentário aqui de vocês, a Cristiane. Ih, adeus, Cristal, que dó, né? Que dó, gente. A Lu falando, nas penumbras dos lençóis, só os dois sabem. Falando do casal ainda, né? A Lu falando, Cristal, poxa, total, poxa, gente. Né? Ale, tem dó, mas também não aprovo ficar bolando imposto. Ainda mais num país que eles sabem que acontece isso, para que se arrisca? Né, gente? O dinheiro vale tanto assim pra você? Às vezes eu faço essa pergunta. Eu sei que o imposto lá é complicado, mas o dinheiro vale tanto assim pra você arriscar a sua carreira? Será que a sua carreira não é mais importante que o dinheiro? Já que eles já ganham tanto dinheiro, né? É complicado, sabe, gente? Queria tanto drama dela com o nosso corno Shen, eu também queria. Que triste, Cristiane. Que dó, ela é uma atriz tão top, uma dó mesmo, com certeza. A Cristiane falando, tinha o drama dela com Alice também, que eu mostrei aquilo. Gente, que enxurrada é essa de sonegação de impostos pro governo? Pois é, eu não sei se isso é um pouco de revolta dos atores de forma geral, com as regras muito duras que são impostas em cima deles, do que eles podem ganhar, do que eles podem atuar, de quantos dramas eles podem fazer por ano. Sabe, é assim, tem os dois lados. Eu acho que você tem que seguir as leis, mas ao mesmo tempo eu entendo que lá eles não têm direitos de escolha, nem de votar em pessoas que vão abrandar as leis, né? É complicado, as pessoas, elas têm que aceitar, mas elas não têm voz para questionar, sabe? Eu também olho um pouco por esse lado. Eu não tô defendendo, eu não tô passando pano, mas eu não sei o quão difícil é você estar num país que a sua liberdade é nenhuma para questionar essa questão de imposto, né? E até você tentar votar uma coisa contra isso, uma diminuição dessa censura, desse cancelamento, desse imposto que é muito alto, desse controle que é muito alto na carreira deles. Então, eu penso sempre dos dois lados, é meio que uma faca de dois gumes mesmo. Você, para ser um ator lá, você tem que se pôr embaixo e aceitar de cabeça baixa
todo aquilo que o partido manda. Eu, às vezes, vejo, tipo, esses dias eu vi um vídeo do Yan Yan participando de um evento do partido, não sei o quê. Gente, a cara dele dizia que ele não queria estar ali, sabe? É uma cara, assim, de bunda mesmo. Que é raro você ver o Yan Yan com cara de bunda. Já vi vários atores passando por isso. Então, eu não sei até que ponto, às vezes, não é uma revolta de uma coisa imposta que eles não têm voz para ir contra. Né? Tem esse lado também. Mas aí eles acabam sem carreira, o que é triste para nós como os fãs. Né? Ela é tão boa atriz, mas uma pro limbo infinito que não deve voltar, o Gervásio. Eita, pois é, Gervásio. Nossa, Cristiane, valor alto, pra você ver como os ganhos são altos, né? Cat, eita, com esse povo não gosto de... como esse povo não gosta de pagar imposto. Já pensou se vivesse no Brasil? Ju, burrice, ganância, má assessoria ou tudo junto? É isso que eu pergunto. A minha pergunta é burrice? É ganância? Má assessoria? É revolta? É não ter voz? É tá puto com o governo? É não querer se abaixar a cabeça para as coisas que eles fazem? Para essas imposições? Você só pode ganhar tanto, você só pode fazer tantos dramas por ano, com tantos episódios, com tanto jeito, beijar de tal jeito, fazer cena de tal jeito. Gente, é difícil responder. Pode ser tudo um pouco, né? Pode ser a mistura de tudo, né? Cristiane falando que pra Cat Ribeiro, o BR inteiro cancelado, então. Ixi, se cancelasse brasileiro por causa de falta de imposto, né? Tá todo mundo cancelado. Lá, o Denguinho pagou tudo que devia e não voltou ainda. Imagina ela que não pagou exatamente. O Gervásio, todas as opções anteriores, eu também concordo que são todas as opções anteriores. Ale, é que o pessoal não pensa que quando você só nega imposto, você também está tirando dinheiro da educação, saúde, segurança, principalmente de quem precisa. Também é uma verdade. Só que é aquele negócio, né? Por exemplo, no Brasil, você tá tirando dinheiro da segurança de quem precisa, mas a gente sabe que não é bem usado no nosso país, né, Ale? Então, eu entendo, às vezes, as pessoas... Tem todo um movimento contra imposto no Brasil, né? Tem até um movimento, né? Eu esqueci o nome. Que eles são... É com A a palavra, mas eu esqueci. Adeptos do negócio que não teria Estado, né? Que não teria imposto, que não teria nada, que as pessoas que teriam que coordenar essas coisas, porque não confia no governo cuidando do dinheiro da população. E é uma verdade. No Brasil, principalmente, é uma anarquista, lembrei. Tem os tal dos anarquistas, que eles são totalmente contra o imposto e contra o governo mandar no dinheiro do povo, né? Eles são aquele negócio que acha que não devia ter nenhum tipo de governo assim acima mandando no dinheiro do povo. Existe todo esse movimento. Por um lado, eles têm razão, porque a gente vê isso no Brasil, principalmente, né? A má utilização dos impostos. Tainá, igual o Denlu foi pego por não pagar imposto, exatamente. Christian, mas sonegar na China é um tiro no pé, né? É cortejar a morte mesmo, com certeza. Ale, infelizmente também tem um monte de corrupto que rouba o dinheiro que pagamos de imposto, mas o certo era ir pro lugar certo, tanto a gente pagando quanto alguém direcionando. Esse é o problema, tá vendo? É muito difícil também, é uma obrigação que é complicado. Eu entendo um lado e entendo o outro. Porque pensa, você tem que pagar um imposto para você, como vocês falaram, ajudar na cultura, na educação, na saúde. Mas ao mesmo tempo, quando você vê no seu país que tudo isso é uma bosta, que você não tem segurança, que você não tem saúde, que você não tem educação, que você não tem porra nenhuma, e você continua pagando imposto, isso não gera um sentimento de revolta? É lógico que gera, gente. Né? Ou seja, seu dinheiro tá indo para lá, as empresas estão dando dinheiro para lá e não tá solucionando problemas que tinham que ser solucionados por esse dinheiro. É complicado. Ju, o pior é que fazem isso onde a fiscalização funciona, exatamente. Lady, lá eles são bem sérios nesses assuntos, com certeza, né? Porque é um governo, né, comunista. Tainá, o Den Luifens também é acusado de evasão fiscal e foi cancelado, exatamente. Alu falando, Cris, o bom da China é que a lei funciona para todos, no Brasil só funciona para pobre. Tem essa diferença também. Cristiane, o pior é que lá nem se pagar volta a atuar, exatamente. O cancelamento é para sempre. Vice, essa já era. Ale, em geral, também nunca denuncia por pouco. Em geral, é muito dinheiro que vai aparecer. Pessoal sempre vai negociar antes. Eu não entendo como isso acontece, porque você sabe que se não pagar imposto, perde a carreira que lutou tanto pra... É isso que eu não entendo. É esse ponto que eu não entendo. Porque a pessoa sabe que vai perder a carreira. Sabe? Vale a pena arriscar a carreira pelo dinheiro, pela revolta, pelo não concordar? Sabe? Eu também acho que não. Ale, o pessoal não percebe que bular imposto é corrupção, tanto quanto político que rouba. Exatamente. Ju, cadê o advogado pra dizer não faz isso que vai dar merda, né? Cadê o povo pra dizer isso, né? Exatamente. Lu,
Eu acho que eles não voltam também por vergonha, porque a exposição é muito grande e deve sofrer muito bullying. Também acho que isso é um fato. A Cris, né? O pior é que a família toda, né? A família toda fica marcada. Lá é assim, né? Marca a família toda. Né? É complicado. A Tainá, sim, a lei da corrupção é igual na... Luta tanto para chegar no topo e perde por dinheiro. Eu não entendo isso. Deve ser sufocante ser ator na China. Ela pode ter cansado e chutou o pau da barraca. Tem isso também, né? Eu sinto que às vezes parece que os atores querem chutar um pau da barraca, né? A China é diferente, lá quase tudo funciona e você paga por isso. Não tem essa justificativa. Ale, qualquer país tem a justificativa, eu acho, mesmo que funcione. Você pode não concordar com o governo. E como você não tem voz para falar o contraditório, que lá não existe isso para você falar o contraditório, você não pode falar mal, você não tem a voz, você pode ter a revolta de não ter a voz de falar. Não existe a liberdade de expressão a partir do momento que tem toda essa censura. Qualquer desse... pode funcionar, mas isso não justifica a censura em cima. A pessoa pode se revoltar por causa da censura. Disso que eu falei. De controlar a vida da pessoa de uma maneira muito dura. Você só pode ganhar tantos dramas por ano, fazer isso, fazer aquilo. Só pode ter tantos filhos. Gente, sabe? Tudo tem seus dois lados. Por mais que as coisas funcionem, você não ter a liberdade também é complicado. Não estou justificando, mas estou falando que pode ser um motivo válido para a pessoa ficar revoltada. Cristiane, a pressão lá é triste, não pode ter o seu dedinho livre, não pode casar, não pode namorar, não pode descer o pau no governo. É o que eu tô falando. Às vezes a falta de liberdade gera revolta, sim. Tanto quanto nós brasileiros temos revolta com os nossos impostos sendo mal utilizados. Né? A gente não tá na pele deles, assim como eles não estão na nossa. O que é menos pior? É difícil precisar. Né? É menos pior a liberdade? É menos pior, né, não ter saúde e educação e ter a liberdade? É complicado, né? Cristiane, o negócio é triste. A Lu falando, não sou contra imposto, sou contra a exploração e abuso da injustiça aqui no Brasil. O imposto é para sustentar vagabundos de Brasília. É que eu tô falando, né? É complicado. Bel, mandei uma fofoca pro teu WhatsApp, Maíra, obrigada. Depois eu vou dar uma olhada lá. Easy Cris, não pode afogar um ganso. Não podem fazer sexo, gente. Ju, todo ato tem suas consequências. Se mora num país como a China, você tem que planejar a hora de ser rebelde. Talvez no final de carreira, já morando em outro país, não dá pra se rebelar sem pensar. Concordo. Até pra se rebelar, você tem que fazer um plano de carreira, né, Ju? Também acho. Né? Easy. Pois é, Cris, tem que virar eunuco. A Tainá disse que tá concordando com a Ju. Né, a Izzy falando, eu tenho que calar e fazer... como é, Cris? Tenho que calar e ia falar besteira. Não, pode falar besteira, gente. A Lu falando aqui, né, Cris não pode comer a fruta. Giza, às vezes o artista nem sabe porque seus negócios são administrados por terceiros, quando descobre já era. Foi o que aconteceu com o nosso Fênix. Segundo o que aconteceu com o Fênix, a má administração foi da empresa de contabilidade dele. E ele paga por isso igual, porque ele não está vigiando, tá vendo? No caso do Denlum, disseram que foi isso. A empresa teve uma má administração na época da pandemia, né? Porque teve todos aqueles problemas e caiu sobre ele, sabe? E aí lá é assim, mesmo que não tenha sido culpa dele, foi culpa da empresa, recai nas costas dele igual. Cat, agora lembrei do ministro que subiu lá na China e ficou por isso mesmo, sem nenhuma explicação e já com um substituto pronto pro lugar. Bizarro, gente, a justiça vermelha é complicada. A Fanbinbin ficou sumida 2 meses, vocês lembram disso? A sonegação do imposto da Fanbinbin foi tão sério que ela ficou sumida por 2 meses. Ninguém sabia dela, a família não sabia dela. Falaram, eu acho que a Fanbinbin só não sumiu porque ela é muito famosa no estrangeiro. Isso ia dar muito ruim. Isso ia dar muito ruim pra China se sumissem com a atriz. Né? Mas ela ficou 2 meses. Quando ela voltou, ela tava magérrima. Aquela mulher ficou presa, gente. Lu revoltou porque tem dinheiro sobrando. Queria ver contar as moedas para completar a renda se tinha rebeldia. Pelo que percebo, ela não foi atrás para pagar os impostos. Parece que ela desistiu mesmo de resolver. Espero que não vá presa, porque lá a coisa é séria. Exatamente, foi o que aconteceu com a Fanbinbin, né? Gervásio, isso me lembra durante a época do Covid-0, o povo cheio disso fizeram um protesto em massa e só assim revogaram essa lei. Gente, vocês viram como eles trataram as pessoas que foram fazer protesto contra as regras muito duras, né, sobre o vírus lá e tal? Nossa, gente, era uma coisa assim, violenta, absurda. E aquele negócio, vários atores que apoiaram, que usaram aquela página branca nas suas mídias, foram cancelados por apoiar
né, a população contra uma coisa que era, né, muito séria, imposto. Tá vendo? Eles não têm liberdade para nada. A lei, então, eu não concordo em burlar a lei. A gente paga muito imposto, mas eu tenho que seguir todas as leis que eu conheço. Posso não saber de alguma. Se algum dia mudar a lei para não pagar, é outra história. Sim, é triste que o Denguinho pagou os impostos, fez suas empresas e não volta. Também acho triste, né? Ainda mais que a culpa no final não é dele, né? Foi uma questão da administração das empresas dele, como ficou provado na época, que foi problema da empresa de contabilidade. Cristiane, o pior que lá, uma vez cancelado para sempre, infelizmente. O cancelamento é estatal, é oficial, então é um cancelamento governamental, que é o pior deles, né? Aí a pessoa tem a vida totalmente cancelada. Cristiane, é uma tristeza. Ale, mesmo coisa que falar que vai roubar na rua porque não concorda com alguém ter um telefone, é complicado, né? Então, gente, é tudo muito complicado, né? Mas o que eu sei é que é uma pena, é uma dó. E a gente fica pensando, por que, né, minha querida Cristal William? Por que você arriscou a sua carreira desse jeito, né? Sempre fica essa pergunta, se valeu a pena, se vale a pena, ou por que a pessoa faz uma coisa dessa. E essa era outra fofoca triste aí que eu tinha pra falar, né? Que já é uma coisa bem oficial e é complicado, triste, mas a gente não vai ver alguns dramas aí, né? É complicado. Minas.